E então, na sequência, na semana passada, a gente viu um pouquinho daquela situação do rei Davi, que no momento em que a vida dele estava tudo bem, estava tranquila, não estava em momento de aflições, nem de desafios, ele estava no momento bom da vida, no momento tranquilo da vida. E naquele momento tranquilo, foi onde, no momento de ociosidade, foi onde ele tropeçou e tropeçou feio. E na semana passada nós fomos ministrados nesse sentido de que nos momentos de tribulação, são difíceis, momentos de dificuldade, de desertos da vida, de aflições da vida, nós sofremos, mas os momentos bons da vida, quando a vida está tudo bem, são também muito perigosos. Momentos de distração, momentos que nós nos distraímos, e esses momentos acabam também nos levando ao pecado. E aí, no capítulo 13, a sequência dessa história, por causa do pecado de Davi lá com Batseba, a sequência dessa história é assustadora, queridos, assustadora, porque é uma destruição terrível na família. Eu estou lendo e relendo, estudando, e eu sempre fui um grande admirador de Davi, continuo. Rei Davi, um grande conquistador, continuo sendo admirador dos feitos dele, mas ele pisou na bola em alguns pontos de uma forma muito terrível, e a consequência das falhas dele destruíram toda a família, acabaram com toda a família dele. E eu creio que o Senhor quer trazer sobre nós essa vacina, para a gente tomar cuidado e não deixar acontecer a mesma coisa com a gente. Como o apóstolo Paulo dizia, e o apóstolo Paulo, ele dizia: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Nós somos assim, queridos. O pecado, nós nascemos de uma raiz, de uma geração de pecado. O pecado está dentro de nós, e é uma situação em que nós temos que lutar em todo o tempo. O fato de a gente conhecer a palavra de Deus e frequentar uma igreja e pregar ou ministrar, ou seja o que for, isso não nos alivia dessa luta nossa contra o pecado. Abre comigo sua Bíblia aí no livro no 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. Davi tinha uma expectativa muito boa para os filhos dele. Ele tinha uma boa expectativa, como todos nós temos. Nós geramos os filhos e nós temos boas expectativas para eles. Nós sonhamos com o futuro dos filhos. Nem sempre funciona o que nós sonhamos, para o que eles querem, pelas escolhas deles, mas nós sempre temos boas expectativas para os filhos. E o Davi também tinha. A expectativa dele para com os filhos era muito boa. Por exemplo, um dos filhos dele chamava Adonias, significa pertence a Deus. O outro chamava Salomão, amado do Senhor. O outro chamava Absalão, pai da paz. E por aí vai. Ele teve muitos filhos. E todos os filhos dele tinham nomes que se referiam a um bom futuro, a algo de bom. Então, isso mostra que Davi tinha boas expectativas. Assim como nós também, todos nós temos expectativas boas para os filhos. Mas, assim como para o Davi e para nós, a nossa expectativa para os filhos não é suficiente. Só a expectativa que nós temos para os filhos não é o suficiente. E a gente vai ver aqui que Davi, mesmo com toda essa expectativa que ele tinha, o que aconteceu? Vamos ler comigo aqui capítulo 13, verso 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Amnon, o outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu.
Só até aqui. Então, Davi tinha um filho chamado Absalão, e o Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e tinha um outro filho, que era de outra mãe, que era Aminon, e Aminon ficou apaixonado pela irmã. E a Bíblia fala de uma paixão muito forte aqui, que fala que ele chegou a adoecer, ele chegou a ficar doente de paixão pela Tamar. Doente de paixão, queridos. Olha uma primeira lição tremenda para a gente entender aqui. Você vai ver depois aqui no decorrer da história o que vai acontecendo aqui, a gente vai falar sobre isso essa noite. Mas o perigo que tem nas nossas paixões. A gente vai usar esse caso aqui como exemplo, que era uma paixão sexual, sentimental, sensual, mas há diversas e infinitas paixões. A paixão pelo trabalho, a paixão pelo dinheiro, a paixão por tantas coisas. A paixão aqui significa quando nós ficamos obcecados por alguma coisa. Quando nós ficamos obstinados por alguma coisa. Quando nós queremos alguma coisa, independente do preço, não importa o que vai acontecer, não importam as consequências, eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Era assim que estava o Aminon, ele estava a ponto, a paixão dele era tão grande que ele chegou a adoecer, ele ficou doente por causa daquela situação. E aí, é onde começa, queridos, os desejos do nosso coração. Porque nenhum de nós acorda dizendo, eu vou pecar. Hoje eu vou cometer um pecado terrível, independente das consequências. Não é assim que funciona. Nós geralmente damos ouvidos ou damos olhos para alguma coisa, e aquela coisa que a gente começa a dar olhos e dar ouvidos, ela vai entrando de uma forma sorrateira. Você não acorda santo, e daqui a pouco você pensa do nada num pecado, num adultério, numa paixão ou qualquer coisa assim. Ela começa, por exemplo, com o que é muito comum hoje, um vídeo de internet, um vídeo de pornografia, uma conversa com um amigo, um olhar para alguém, enfim. A gente começa assim, dando atenção. O Aminon, ele não acordou apaixonado pela Tamar. Essa paixão foi alimentada de alguma forma. De alguma forma, aquilo entrou no coração dele. Ele deve ter olhado para ela de uma forma diferente, achado ela bonita, e daqui a pouco ele olhou outra vez, e depois olhou outra vez, e aquela coisa foi crescendo até chegar ao ponto. A Bíblia fala aqui do final da situação, quando ele fica doente de paixão. Quando nós deixamos a paixão crescer dentro de nós, essa paixão, ela chega num ponto que ela tem um domínio tão grande sobre nós, que ela queima. É como se ela queimasse os princípios que nós temos. Os princípios de Deus, os princípios bíblicos. A consciência do que é certo e errado, tudo isso é consumido pela paixão. E aí a gente não mede mais consequências do que fazer. Nós temos que tomar cuidado com o que nós alimentamos, o que nós damos corda, queridos. Porque nós vivemos aqui no mundo, e a gente está suscetível a ver coisas e participar, e enfim, nós vivemos no meio da sociedade. Nós não somos santos que brilham, nós somos santificados, somos justificados pelo poder de Cristo. Então, como nós somos justificados, o Senhor nos vê como santos. Mas o pecado continua em nós. O velho homem, a velha natureza continua em nós, e nós temos que discutir com ela e brigar com ela e subjugar ela todos os dias. Porque quando a gente não faz isso, então aquele vídeo da internet que por acaso algum amigo mandou no WhatsApp, e você já não deveria nem ter aberto aquilo, ou por acaso você estava lá nas redes sociais passando e do nada vem alguma coisa, você está vendo receita de bolo na internet, mas de repente do nada aparece lá um vídeo que é para te chamar para aquele mundo, e aí é o começo de tudo.
Não tenha dúvida, queridos, não tenha dúvida que se você der ouvidos, se você der olhos para essas coisas, não vai ficar só no vídeo. Você está no caminho de uma paixão consumidora. Você está no caminho de uma paixão destruidora, que gera consequências terríveis nas nossas vidas. Olha o que aconteceu em seguida. O Aminon ainda estava tentando brigar com isso. Ele estava apaixonado pela Tamar, mas ele estava tentando ainda brigar com isso. Ele ainda estava na fase de tentar sair fora dessa situação. Olha o verso 3. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? E o Aminon respondeu para ele: eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. E aí vem a cartada do inferno no verso 5. O conselheiro dele, o grande amigo, diz para ele: faça o seguinte. Disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ele prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e o sirva. E depois ele dá mais uns detalhes aqui, que eu vou resumir aqui para a gente adiantar. Depois que a gente entra, queridos, nessas paixões, nessas situações, dificilmente a gente consegue resolver isso sozinho. E aí a gente vai buscar conselho. E é bíblico. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A gente só esquece que é na multidão de conselhos que há sabedoria. E não em um conselho. É na multidão de conselhos. E quando a gente vai buscar conselhos, nós temos que ver de quem nós estamos buscando conselho. Se o conselho que a gente está buscando é de uma pessoa que a gente já sabe que ela vai dar um conselho de acordo com o que eu quero ouvir, que minha alma quer ouvir, o que o meu pecado está querendo ouvir, ou se eu vou ouvir ou se eu estou preparado para ouvir um conselho que vai me confrontar no que eu quero fazer. Nem sempre a gente está preparado para ouvir um conselho que vai nos levar para o caminho certo. Nem sempre a gente quer ouvir o conselho que nos tira desse caminho de paixão. A nossa alma quer ouvir aquele conselho que fala, como disse Jonadab aqui, uma frase terrível. Quando você for pedir conselho para alguém, queridos, e alguém começar com isso, fique esperto. Olha, faça o seguinte. Esse faça o seguinte é um perigo danado. É alguém com muita sabedoria aqui, com muito entendimento, já sabe como resolver o problema. Ele não buscou conselho do pai, ele não buscou conselho de tantos profetas que ele tinha ali à disposição dele, sacerdotes. Ele foi buscar conselho de um amigo, do primo, que colaborou com o que o coração dele estava inclinado a fazer. Cuidado com os conselhos, queridos, essa equação é bombástica. A paixão que gerou no teu coração, somado com conselho, maus conselhos, ela vai terminar em tragédia, vai terminar em pecado. Cuidado com os conselhos que você recebe na tua vida. E aí, o conselho vai muito além de amigos, porque, mais uma vez, hoje, a internet é uma grande conselheira. Porque qualquer coisa que você quiser, você pode pesquisar lá e ela vai te falar alguma coisa. Existem agora novas tecnologias que você faz qualquer pergunta que você quiser e vem a resposta inteirinha sobre aquele tema. Conselheiros. Você acha que você só está pesquisando? Cuidado se isso que você está fazendo é só uma pesquisa mesmo na internet, ou se você, sem perceber, está sendo aconselhado por coisas que não são princípios de Deus para a tua vida. Cuidado com os conselhos, queridos. Nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele tem inclinação para fazer o mal. O nosso coração sempre vai pender para decidir o mal.
Isso faz parte de todos nós. Olha o que aconteceu nessa equação aqui do Aminon, cheio de paixão pela Tamar, incontrolável, doente e somado com conselho, um mau conselho de um amigo. No verso 10. Desculpa, verso 6. No verso 6. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu veja ela e ela me sirva. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon, preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que pudesse vê-la preparar a massa. Então, ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. E disse: saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então, Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Aqueles pensamentos tomaram espaço na cabeça do Aminon. O cara ficou maluco, somado com um conselho, um mau conselho, o pecado foi consumado. Ele consumou o pecado. E esse pecado, ele se torna uma tragédia na família deles. Uma tragédia absoluta, assassinato, uma tragédia na família deles. Mas isso aí a gente vai ver na semana que vem. O cuidado, queridos, cuidado com o coração enganoso. Olha, no verso 15, vamos um pouquinho para frente aqui para a gente adiantar. Olha a situação aqui da menina, da Tamar. Verso 12. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Olha que ponto chega a menina. Ela nunca pensou em casar com o irmão dela, mas falou: bom, se isso vai ser essa loucura mesmo, então pelo menos fala com o rei, e ele vai me dar em casamento para você, e vai ficar melhor assim. Mas Aminon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Eu estou querendo dizer para nós, para mim, porque eu faço parte de tudo isso também, queridos, que eu estou sendo até repetitivo, porque isso é algo que tem que ficar marcado no nosso coração. Quando a gente começa numa raiz de pecado, quando a gente começa a entrar numa raiz, estou usando aqui o exemplo da pornografia na internet, dos vídeos de pornografia, enfim, coisas desse sentido, mas isso é só um detalhe. Isso não é tudo, não. É muito pior que isso. Nós temos amigos, temos tantas coisas que podem nos levar por esses caminhos. Um adultério dentro do trabalho, alguém que está te cercando dentro do seu ambiente de trabalho, nos vizinhos, ou seja onde for. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Deus está vendo o seu dia a dia, por onde passam os seus olhos, o que está crescendo e o que você está deixando nascer no seu coração. O Senhor está vendo, não está passando ileso aos olhos dele. Então, ninguém trai a esposa do dia para a noite, ninguém entra numa situação dessa no dia para a noite, nenhum jovem vai entrar na vida sexual do nada, do dia para a noite.
Essas coisas são geradas aos poucos, elas começam a acontecer de algum ponto. E esse ponto geralmente é bem simples e bem tranquilo. Alguma coisa que todo mundo faz. Não tem problema, todo mundo faz isso. Imagina, isso é normal, isso não tem problema. Crianças vendo pornografia. Pasmem, gente, é mais comum do que vocês imaginam. Crianças olhando pornografia na internet, no celular, e tudo bem, imagina, isso todo mundo faz, é comum. Crianças nas madrugadas, assistindo televisão, sem o pai ver o que está fazendo, no celular, olhando o que quiser, sem o pai saber o que está fazendo, é normal. Nós não temos ideia do que isso está gerando nos corações deles. Porque, assim como nós estamos aqui agora, sendo ministrados pela palavra de Deus, quando a gente está na frente da telinha, olhando seja lá o que for, nós estamos sendo ministrados por aquilo. E se você pegar a cabeça de uma criança, de um adolescente, até de um jovem, ele está sendo muito mais ministrado sobre tudo aquilo. A gente precisa tentar, queridos, precisa ficar ligado, precisamos ser vacinados. Isso não é, como eu disse semana passada, não é mesmo, não é uma mensagem de exortação, não é uma mensagem de correção, não, é uma mensagem de orientação. Deus quer nos levar para outro nível, Deus quer nos levar para um nível de liberação do poder dEle, um nível de nós sermos usados pelo poder de Deus, de o Espírito Santo se sentir à vontade em nós, e eu não estou falando em nós aqui na igreja, do Espírito Santo se sentir à vontade lá dentro da nossa casa, ou por onde a gente estiver, luz do mundo e sal da terra. De você poder ser usado pelo poder de Deus para manifestar o poder dEle na vida das pessoas por aí. Mas a nossa casa tem que estar limpa. A nossa casa tem que ser limpa, tem que ser curada. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo, como a Bíblia diz. Não tem como a gente viver igual todo mundo vive, com pecado, com pornografia, com adultério, com sexo fora do casamento, porque é normal, porque todo mundo faz. Não tem como viver com isso e viver com Deus, e viver com a santidade, e viver com o Espírito Santo, e viver com o poder de Deus. Não tem como, não se misturam, são óleo e água. Para viver o poder que nós estamos buscando de Deus, a nossa casa tem que estar limpa. Eu fico imaginando a nossa geração de jovens sendo tão influenciada pelos princípios, pelas ideologias que tentam mostrar que todos os princípios bíblicos são balela, não fazem sentido nenhum. Isso é só coisa dos mais antigos e dos mais velhos. Você tem que ser livre. Você tem que ser feliz. Seja feliz, seja livre, faça o que você quiser. Mas o estranho é que em nenhuma ideologia, em nenhum lugar, você vai ouvir alguém falando sobre as consequências desses atos ao longo do tempo. Ninguém fala. Ninguém fala das consequências emocionais da alma que acontecem num jovem que tem uma vida sexual ativa, com um, com outro, com outro, com outro. Ninguém fala das consequências que acontecem quando uma menina de 12, 13 anos tem um filho. A consequência que acontece para ela, para a família e para a criança que vai nascer. Ninguém fala sobre isso, apenas seja livre, faça o que você quiser e seja feliz. Deus quer trazer a gente de volta para o padrão, queridos, para o padrão dos princípios da palavra. Não é para a religião. Eu acho que a religião falhou bastante também ao longo do tempo, porque levou tudo isso para um outro lado.
O tempo que a gente não, que as mulheres, eu não sou desse tempo, mas o tempo que as mulheres não podiam usar calça, não podia, então tinha um monte de regras e de doutrinas que realmente não tinham a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas, e isso acabou afastando toda uma geração. Mas os princípios de Deus que são claros na palavra são inegociáveis. Inegociáveis. Jovens, talvez hoje é gostoso, seja tranquilo, seja suave, você seguir o mundo e seguir o pecado e tentar manter um pezinho dentro da igreja, porque vai que tudo isso está certo, eu tenho um pezinho lá dentro. Cuidado, você não sabe ainda, você jovem, adolescente, não tem maturidade para avaliar o peso das consequências que isso causam ao longo do tempo. Não tem como. Por mais que você não queira aceitar, quem sabe avaliar as consequências disso são os mais velhos, ou o seu estudo da palavra de Deus. Cuidado com o que você está fazendo com a tua vida. No verso 21, para a gente adiantar, aí vem uma outra falha terrível, queridos, que é a falha do pai, a falha do Davi, do capítulo 13, verso 21. Quando, aí passou toda aqui uma história que eu vou adiantar aqui por conta do tempo, mas no verso 21, quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Ponto. Sabe o que o Davi fez? Nada. Não fez nada. Ficou furioso. Eu fui até buscar para ver. Falei, às vezes não está aqui escrito, né? Sei lá o que ele fez. Deu lá um castigo para o Aminon, não sei, alguma coisa ele deve ter feito. Mas aí eu, pesquisando, eu vi que em alguns manuscritos está descrito lá, história, manuscritos históricos da época, contando essa história aqui, com mais detalhes, diz que Davi ficou muito irado, mas não fez, declaradamente não fez nada. Fez nada. Não corrigiu o Aminon, aconteceu debaixo do nariz dele, aconteceu dentro da casa dele, inclusive vocês lembram lá, o Aminon foi pedir para o próprio Davi, para liberar a Tamar, para fazer um bolo para ele. Talvez Davi poderia naquele momento ter falado, por que Tamar? Você tem suas servas, tem seus servos para fazer bolo para você, por que você quer Tamar? Mas ele simplesmente negligenciou e liberou, e como se não fosse o suficiente, ele não foi corrigir aquela situação, porque se ele tivesse corrigido, você vai ver a semana que vem, a gente vai falar do que aconteceu, porque o Absalão, que é o irmão da Tamar, ficou maluco com essa história. A Bíblia se acendeu ira nele. Ele ficou louco com isso. E o Davi poderia ter parado essa história, porque ele poderia ter chegado lá e corrigido Aminon, e sei lá, dado um castigo, sei lá eu o que, ele poderia ter feito alguma coisa. E ele pararia um processo de assassinato na família, de crime. Mas ele deixou acontecer, ele não fez nada. E pior, para mim pelo menos, no meu modo de entender, muito pior que isso, ele não acolheu Tamar. A filha que foi violentada pelo irmão, à força, ele não acolheu a filha. Depois vocês podem ler em casa, vocês vão ver que a Tamar foi morar com Absalão. Ainda saiu do reino, foi morar lá com Absalão. Olha a que ponto chega a negligência de um pai. Não acolheu a menina que tinha sido violentada, humilhada. Você vai ver que depois ela sai e rasga as roupas dela com um pano de saco e joga cinzas na cabeça como sinal de humilhação. E ela tenta ali, nos detalhes aqui, se você ler depois, você vai ver, ela fala com ele, ela tenta, Absalão, Aminon, não faça isso. Por favor, não faça isso. A menina foi violentada, humilhada, e o pai sequer lá acolher ela. Receber ela, fala, filha, vem aqui, eu sou seu pai, foi uma tragédia, mas eu estou com você, sei lá, podia ter feito
qualquer coisa. E aí, queridos, a gente volta aqui para a situação da paixão. Olha como a paixão é maligna. O fogo da paixão, como é maligno, como é uma semente do inferno, através do nosso pecado. No verso, voltando lá para o verso 15, volta no verso 15, olha o que aconteceu com aquela paixão do Aminon, que era assim, ele era apaixonado, doente de paixão. Mas em seguida, aqui está mostrando que é na mesma cena. Imagina aqui uma peça de teatro que é mostrando isso. É na mesma cena, em seguida de que ele consome, de que ele faz o ato lá de estupro da Tamar. Olha o que acontece em seguida. Então, a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. Olha o amor. Olha o tudo é por amor. O que vale é o amor. Vamos seguir o amor. O que importa é ser feliz. Faça o que você quer. Olha aqui. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. E o seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que ele havia sentido. Sai daqui, gritou para ela. E ela mais uma vez tenta negociar com ele a loucura da cabeça do cara. E ela fala, não, respondeu Tamar, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou, põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. A paixão, queridos, jovens, adolescentes, aquela paixão, aquele fogo, aquele amor que a gente tem certeza que é eterno, que é para sempre. Aquele grande amor que a gente acha que, nossa, não, eu vou poder ter sexo aqui com meu namorado ou com a minha namorada, porque nós somos apaixonados. E é por amor, Essa paixão é semente maligna, isso não é amor. Sabe o que é amor? Amor é cumplicidade. É alguém que te suporta nos seus momentos mais terríveis da vida. Isso é amor. Amor é quando você mata a sua carne por amor da outra pessoa. É quando você se entrega por amor da outra pessoa. É quando você deixa de fazer as coisas que você quer por amor a outra pessoa. Isso é amor. Vontade sexual não é amor, é paixão maligna. Vontade de ter sexo, queridos, fora do casamento não é amor, é paixão maligna. E o custo disso, jovens, adolescentes, o custo disso é altíssimo. Porque o sexo fora do casamento é um pacto de sangue. Não é simplesmente um momento de diversão, é pacto de sangue. Você vai carregar o peso daquele ato sexual para o resto da sua vida. Casado depois, seus filhos colhem os frutos daquele ato sexual. Tudo isso que está acontecendo aqui na vida do Aminon é colheita do ato que o Davi cometeu com a Batseba, do pecado dele que nós vimos semana passada. Porque Deus amaldiçoou aquela situação e o Aminon, que é filho do Davi, está colhendo os frutos agora. Quando nós desobedecemos os princípios de Deus, nós colhemos frutos e a nossa geração em seguida vai colhendo também. Cuidado com essa balela de amor. Amor é você se doar. Amor é entrega. Amor não tem a ver com sexo. Aleluia. Talvez Davi não sentia autoridade para repreender seu filho, porque ele mesmo já havia cometido um pecado e estava carregado disso. Um homem tão grande, causando tanta destruição. Um homem tão poderoso, causando tanta destruição. Paixões, negligência, distrações, maldade. Deus quer nos vacinar, queridos, disso. Contra tudo isso.
Não transfira, queridos, não transfira a responsabilidade dos seus filhos para a escola. Não transfira a responsabilidade que Deus colocou sobre seus filhos. A responsabilidade que Deus colocou sobre você a respeito dos seus filhos, não transfira para a escola. Não transfira para a igreja. É sua responsabilidade. Seus filhos estão debaixo da sua responsabilidade. Eles não são seus, eles pertencem a Deus. Mas Deus confiou os seus filhos nas suas mãos, para você cuidar deles até a idade adulta. É responsabilidade nossa como pais perante a Deus. Ainda dá tempo, queridos, de se arrepender, ainda dá tempo de mudar essa história. Dá tempo de mudar. Ainda que Davi teve tempo de mudar, mesmo depois que aconteceu essa situação, ele poderia ter chamado a Tamar, acolhido a Tamar: você vai morar aqui nos meus aposentos comigo, eu vou cuidar de você, aqui como minha filha, eu vou te dar amor, carinho, eu vou curar a tua alma, você vai sair disso, me perdoa que eu não vi isso acontecer. Mas ele negligenciou. Ele podia ter corrigido o Aminon e evitado uma outra tragédia depois, que a gente vai ver isso depois. Ainda dá tempo, queridos, não importa o ponto em que está a sua história, ainda dá tempo de corrigir. Eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra para nós, porque ainda é tempo de corrigir. O meu avô, vou contar mais rapidinho aqui um testemunho. O meu avô, era um homem muito durão, um homem coronel. Ele era um cara carrancudo. Para você ter uma ideia, quando ele chegava em casa e minha avó falava que os filhos tinham feito alguma coisa, ele enchia o tanque de água, pegava a cabeça dos filhos, enfiava na água até parar de sair bolinha. Quando parava de sair bolha, ele levantava. E depois de novo. Meus tios contam isso. Era um homem terrível. Com a minha avó, ele era terrível, terrível. Ele não conversava com a minha avó, ele só resmungava. Ela falava alguma coisa para ele. Não tinha conversa, não tinha diálogo. Esse era o padrão dele. Aí quando eu me converti aqui, ele me chamou na casa dele e falou: você vai com esse negócio aí de igreja de crente? Eu falei: eu vou. Ele falou: eu vou andar com Jesus. Ele falou: bom, se você vai fazer isso mesmo, então a partir de hoje você está deserdado, você não é mais meu neto e você acabou para mim. Eu falei: eu amo o Senhor, respeito o Senhor, mas eu não vou largar Jesus por nada. E segui. Passado um tempo, Deus me deu uma estratégia, eu fui lá na casa dele, eu não vou contar isso aqui para não tomar tempo, mas Deus me deu uma estratégia, eu fui lá, chamei ele, e ele veio e se converteu. Que foi um milagre tremendo. Lembra da listinha que a gente falou para orar? Aquela listinha da fichinha que está aqui, eu coloquei o nome dele lá no meu quarto e orava todo dia, por ele e pela família toda, até que chegou, não lembro quanto tempo levou, mas ele veio para cá e se converteu e se batizou aqui e ficou até o último dia de vida dele aqui. Só que aí, ele continuava com aquele jeito carrancudo, e aí a minha avó estava internada no hospital, e aí eu falei, eu fui conversar com ele um dia, falei: por que eu queria aprender, porque ele era difícil de lidar, então tinha que ter estratégia. Eu falei: eu queria aprender com o senhor, analisando a tua vida, o senhor olhando a sua vida para o passado, o que o senhor aprendeu? Se o senhor pudesse mudar, voltar e mudar, o que o senhor mudaria ao longo da tua vida? O que o senhor teria mudado? Eu queria fazer ele pensar, porque ele realmente, os meus tios todos, eram todos marcados, todos foram marcados, tiveram vidas terríveis, remédios, e de tão difícil que foi a convivência com ele. Todos tiveram frutos terríveis dessa situação desse pai. E aí ele falou: olha, Deus me deu a melhor mulher que um homem pode ter. Deus me deu os melhores filhos que um homem pode ter. E eu estraguei tudo. Eu acabei com eles. Eu destruí a minha família. Eu destruí o que Deus me deu. E aí eu falei para ele assim,
ô vô, por que você não corrige isso? Ele falou, como? Vou voltar ao tempo? Eu falei, não, ainda dá tempo. Liga, um por um, chama eles aqui e fala isso que o senhor está falando para mim. Fala para ele que... Eu perguntei, falei, por que o senhor fazia tudo isso? Ele falou, porque eu achava que era assim, eu fui criado assim, eu achava que esse era o certo, não era maldade. Para mim, essa era a forma correta de se criar filhos, foi assim que eu aprendi. E aí eu falei para ele, o senhor não liga para os seus filhos e fala para eles que você errou, mas que você está reconhecendo que se voltasse o tempo você teria feito diferente, e fala que você ama eles. E gente, eu vou dizer uma coisa, um homem que para mim, que conheci ele, não dá para imaginar esse homem falando eu te amo, era impossível ouvir uma coisa dessa. Mas, pelo poder de Deus, por um milagre, esse homem ligou filho por filho, ligou para os netos, e pediu perdão um por um, e falou um por um, eu te amo, e se eu pudesse, eu voltava para corrigir e não deixar marcas na tua vida. E ontem nós tivemos com meus primos, e a gente estava lembrando dessas histórias, meu primo falou, ele me ligou também, e falou também, e eu estranhei, eu não sabia nem como lidar com ele, porque eu falei, meu, será que é ele mesmo? E aí, para fechar a história, queridos, isso foi muito marcante na minha vida. Porque a minha avó estava internada já há alguns meses no hospital, e aquele homem carrancudo, com aquela mulher toda marcada pela vida, marcada a vida inteira, ele chegou, eu vi isso, ninguém me contou, eu vi. Se tivesse me contado, eu não sei se eu acreditaria. Mas ele lá, pegou a mão dela assim, e falou, Iracema, você me perdoa por tudo que eu fiz por você? E ela olhou para ele e falou, claro. Ele falou, se voltasse o tempo, você casaria comigo de novo? Ela falou, casaria. E a partir daí, todo dia ele ia lá no hospital, pegava na mão dela, e as enfermeiras ali, a gente conversava com elas, falavam que pareciam dois adolescentes, dando tchauzinho da porta do quarto, mandando beijinho, fazendo carinho, diz que pareciam dois adolescentes apaixonados. Passou algumas semanas, minha avó faleceu. Ainda dá tempo, queridos, ainda dá tempo de consertar. O amor conserta qualquer coisa. O amor tampa qualquer buraco. Não tem estrago, queridos. Não existe estrago feito por um ser humano que o amor e a compaixão de Jesus Cristo não possa curar.